A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, estamos no ar com o programa Escola Bíblica Dominical e neste programa estudaremos a lição de número 9, a Igreja e o Sustento Missionário. Portanto, fique ligado conosco, fique na nossa companhia, porque este programa abençoador só está começando. Obrigado por sua participação, obrigado por sua audiência. Você que está aqui na região de Marabá, na nossa grande cidade, acompanhando pela TV Kairos, canal 7.1. Você que está pelas redes sociais, pelo canal do YouTuber, pelo canal da TV no YouTube, seja também abençoado. Aproveite para compartilhar o link da programação para que outras pessoas sejam abençoadas. Nós vamos estudar esta lição de número 9 a partir deste programa, mas nós já queremos fazer aqui a divulgação do primeiro trimestre do ano vindouro de 2024. Nós teremos um novo currículo, um novo tema, será estudado e eu já apresento para você aí na tela o tema da nova revista do primeiro trimestre de 2024 com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Revista, esta obra, escrita pelo amado pastor José Gonçalves, que certamente será uma bênção para a igreja brasileira. Então, você já começa a preparar, se aquecer, a preparar aí os seus esboços, onde nós estaremos estudando sobre eclesiologia no próximo trimestre. E aproveito aqui a ocasião para, então, avisar a todas as igrejas aqui de Marabá e região que comecem já a mobilizar as suas secretarias para que possam também poder adquirir as lições bíblicas junto à Livraria Cristã CPAD aqui na cidade de Marabá. Este é um recado da livraria que já estão ali aguardando os pedidos das congregações para que todos nós possamos mergulhar nas Escrituras a partir desta temática tão fundamental, tão importante, onde nós então estaremos estudando sobre a Igreja do Deus vivo na Terra. Vamos então iniciar esta lição maravilhosa com o texto áureo, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe. Lição de número 9 com o tema A Igreja e o Sustento Missionário. O texto áureo diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. A verdade prática nos diz assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta de todos, na conta dos doadores, de todos os doadores, não é? A leitura bíblica em classe diz assim, ela está na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo de número 20. Versículo 10 a seguir. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado,
como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Amém. Vamos aos objetivos desta lição, que, em primeiro lugar, é explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. Depois, elencar os princípios básicos do sustento missionário e, em terceiro lugar, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. No primeiro tópico desta lição, palavra-chave sustento, nós iremos trabalhar neste programa a igreja de Filipos e o sustento missionário. No primeiro subtópico, Paulo e a igreja de Filipos. O segundo subtópico, o privilégio de participar do sustento missionário. E, em terceiro lugar, as esferas de sustento missionário. Que bênção e que maravilha! Portanto, nesta lição, nós estudaremos a perspectiva do sustento financeiro àqueles que são enviados pelo Senhor por uma igreja local para, então, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus onde quer que ele seja enviado. Nós aprenderemos os princípios que norteiam este sustento. Veremos a partir do exemplo paulino de como as igrejas estavam mantendo os seus servos, sustentando-o, e também aquelas que não agiram com generosidade. Este e outros assuntos nós trataremos no programa de hoje. Você é convidado a permanecer conosco, nos acompanhando. Eu estou recebendo com muita alegria aqui para trabalhar esta lição o pastor Elias Gomes, que é um dos comentaristas oficiais deste programa e sempre está conosco aqui, nos ajudando, sendo usado por Deus para falar a palavra do Senhor e ser comentarista, bênção de Deus, a bem da verdade para todos nós. Pastor Elias, mais uma vez, meu amado, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Hoje nós iremos estudar os princípios que norteiam o sustento da obra missionária e também analisar como que algumas igrejas, se comportaram com a obra missionária realizada pelo apóstolo Paulo. Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, irmãos que estão do outro lado da tela, exatamente, pastor, nós estamos já na lição de número 9, neste trimestre, tratando sobre o ID do Senhor, sobre esta outorga divina que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, cumprir cabalmente, e hoje vendo mais uma parte que é esse aspecto de responsabilidade da igreja para com os missionários, quando estes são enviados por ela, dando a devida manutenção, dando a devida assistência e fazer também com que em todos nós haja assim um desenvolvimento desse senso de observar esta necessidade de sustentar financeiramente aqueles que são designados para esta missão tão importante que é levar o Evangelho de Cristo às almas que estão sempre necessitando de ouvir a palavra de Deus. Maravilha. Pastor Elias, eu gostei bastante desta verdade prática. O comentarista, mais uma vez eu gostaria de ler, ele diz: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Em outro momento, ele chama essas voluntárias e generosas contribuições de um santo investimento. Eu comungo com o comentarista, porque de fato, quando nós dispomos financeiramente de bens, daquilo que Deus nos deu, para, pastor Elias, na minha visão, ser cooperador de Deus numa obra tão gloriosa que é a obra evangelizadora, que é a grande comissão. Isso é um investimento e, pela verdade prática, os maiores beneficiados são aqueles que fazem com generosidade, com o coração aberto,
com um espírito liberal, ou seja, sendo coparticipante de uma obra que é maravilhosa. De fato, pastor Elias, é um investimento espiritual. Agora, esse investimento espiritual, às vezes a nossa mente quer canalizar para um investimento material, não é? E aqui a palavra é muito clara, este é um investimento espiritual. É óbvio, fica claro, pastor Elias, que Deus, Ele nos abençoa materialmente, né? Nós não podemos perder de vista que quando nós assim fazemos, nós estamos semeando, e essa semeadura, ela vai nos gerar uma excelente e espiritual colheita. Com certeza, pastor Epaminondas. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele escreve dizendo que o povo planta material, planta uma semente material, porém a colheita ela é de natureza espiritual. O povo era beneficiado, digamos que espiritualmente, por aquilo ou com aquilo com os quais eles abençoavam a obra missionária, as atividades que eram exercidas no reino de Deus. E nós, na condição de salvos, na condição de crente, que já, digamos que desfrutamos dos resultados do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário na nossa vida espiritual, então são benefícios espirituais. Contribuir financeiramente, contribuir materialmente, isso é uma coisa bem pequena perto daquilo que o Senhor de fato fez e ainda faz por nós. Quanta gente, quantas pessoas, elas são verdadeiramente mão abertas, elas compreendem, elas procuram se envolver de fato e com muita alegria. Já outros se privam, se isolam, outros se bloqueiam totalmente no que diz respeito a esta contribuição financeira, haja visto que o dinheiro, muitas das vezes, em especial no Sermão da Montanha, ele é visto como uma espécie de Deus no coração da pessoa. E a Bíblia diz que onde está o tesouro da pessoa, onde está o bem maior, aí está o seu coração. É muito preocupante quando nós devemos, então, observar as motivações pelas quais as pessoas se bloqueiam, se isolam, se fecham, quando o fator é contribuir. Em Provérbios, pastor Epaminondas, capítulo 11, versículo de número 24, o texto nos diz assim: alguns há, ou tem alguns que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua própria perda. Nós vemos então aqui dois comportamentos diferentes, dois tipos de pessoas que se portam diferentemente no quesito da contribuição quando se trata de finanças. Inclusive, vale ressaltar que finança é uma temática bíblica. Finança é um assunto absolutamente bíblico. Inclusive, no livro de apoio deste trimestre, na página 89, há um texto que nos diz assim, pastor Epaminondas: a Bíblia Sagrada fala mais sobre relacionamento com o dinheiro do que com muitos outros assuntos julgados vitais para uma vida cristã saudável. De acordo com o Ministério Crow, existem 215 versículos no Novo Testamento que tratam sobre fé, 218 versículos que tratam sobre a salvação, e em toda a Bíblia tem 2.350 versículos que tratam sobre finanças. Então, por vezes, o próprio Senhor fala sobre finanças. Em todos os aspectos, fala do aspecto de contribuir, fala do perigo de ser envolvido com a faceta da avareza, enfim, fala de todos os aspectos, fala de planejamento, que nós trataremos durante esta lição. Então, a finança é um fator que deve ser tratado e, é claro, é bíblico, por esta razão nós devemos não ignorar, mas tratá-lo com isso diligentemente. Muitos comentaristas do texto de Malaquias, do texto de Mateus 23, do texto de 2 Coríntios, que são os textos que tratam assim diretamente sobre contribuições. No Antigo Testamento existem centenas de versículos conforme esses dados, e muito importantes esses dados, porque nos faz pensar e considerar a importância do tema na Escritura.
E muitos estudiosos, pastor Elias, vão apontar que, por vezes, Deus, ele mede a nossa espiritualidade conforme nós lidamos com o dinheiro. Olha só que coisa interessante. O senhor pontuou uma parte muito interessante que é sobre Mamon. No Novo Testamento, lá no Sermão da Montanha, foi o próprio Senhor Jesus quem disse, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve ao dinheiro, a Mamon. E nós precisamos ter, em primeiro lugar, nessa lição, essa visão, essa cosmovisão das finanças e das contribuições, que, a bem da verdade, nós é quem somos abençoados, né? É nós que, por Deus, acabamos que recebendo, porque dando é que se recebe, disse Jesus. E aí, pastor Elias, neste primeiro cenário, né, do sustento financeiro da obra missionária, nós temos uma igreja que se destacou no Novo Testamento, né? E ela se destaca, sim, pastor Elias, de uma forma maravilhosa, pelos adjetivos que Paulo usa para se referir àquela igreja. Eu me refiro, pastor Elias, à igreja que estava na cidade de Filipos. E foi nessa cidade, lembrando que em Atos, Paulo levou uma surra. Foi nessa cidade que, por causa do evangelho, ele foi chicoteado, foi preso, né? Mas veja como que esta igreja, ela tinha, pastor Elias, uma generosidade que é modelo para nós hoje, quando se fala em obra evangelizadora, em obra missionária. Outro ponto interessante, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa generosidade da igreja de Filipos, né? É o fato de que Paulo, enquanto um fariseu zeloso, perseguidor da igreja, ele tinha uma vida muito farta, né? Ele tinha uma vida com abundância, ele tinha tudo à sua disposição. Ele era, né, um fariseu, um grande fariseu, tinha uma vida bastarda. Mas a partir do momento que ele passou a seguir a Jesus, ele passou a ter necessidades financeiras. Daí a importância de cada um de nós, enquanto servos de Deus, também termos essa consciência e considerarmos que a obra de Deus, ela necessita do nosso, né, do nosso sustento, da nossa ajuda. E nesse contexto aparece a igreja de Filipos, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, eu diria que a igreja de Filipos, como o senhor já falou, ela se tornou uma igreja modelo pelo seu nível elevado de generosidade. Ela compreendeu, assim, na sua totalidade, a necessidade, ela teve, assim, esse senso bem desenvolvido de contribuir significativamente para que o trabalho do Senhor fluísse, para que as boas novas fossem levadas, e não somente nos territórios onde ela estava, mas até em outros territórios. Quando a igreja de Corinto, por exemplo, estava sendo assistida pelas atividades missionárias realizadas pelo apóstolo Paulo, a igreja em Tessalônica estava sendo assistida pelas atividades também desenvolvidas por ele. Quem estava sustentando era a igreja de Filipe, né? Era a igreja generosa, uma igreja que ele muito elogia no capítulo de número 4 e também é evidenciado aqui na nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje. A Bíblia diz que eles se associaram, o próprio apóstolo Paulo, no versículo de número 14, do capítulo 4 de Filipenses, diz assim: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Paulo tinha adversidades, Paulo tinha necessidade, o Senhor já falou aqui, ele era um fariseu muito bem instruído, cresceu aprendendo aos pés de Gamaliel e vivia na dependência do Sinédrio. Mas agora, uma vez que aceitou a Cristo, ingressou no cristianismo, agora ele começou a padecer necessidades, começou a ter demandas e demandas e demandas. Todavia, havia essas igrejas que supriam suas necessidades, e esse texto do verso de número 14 nos dá a ideia que, como a igreja de Filipenses estivesse, ou de Filipe, estivesse vestida a camisa com ele, estivesse abraçada a causa com ele, a causa do evangelho. Então, eles estavam de forma, digamos que debruçadamente, entregues a esta causa, a causa do evangelho. Por isso que ele nos diz no verso de número 11, ainda do capítulo de número 4, verso 10,
dizendo que renasceu um cuidado pelo apóstolo Paulo, proveniente dos irmãos filipenses, né? No verso 11 diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz que sabia passar necessidade, ele sabia ter em abundância, ele aprendeu a viver de todas as formas. No entanto, eles se associaram a ele. E ele diz no verso de número 15, pastor Epaminondas, é interessante nós evidenciarmos isso, diz assim: e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Estava dizendo que todas as igrejas, de alguma forma, quando se tratou da questão financeira, do sustentar das suas demandas, as igrejas viraram as costas para ele, não trataram disso, ignoraram totalmente, mas a igreja de Filipenses ela foi diferente, ela se portou observando e abrindo a mão para as suas necessidades. E essa expressão aqui, pastor Elias, no verso 15, nenhuma, me parece que não é uma linguagem exagerada ou hiperbólica, era nenhuma mesmo, não é verdade? É, exatamente. Literalmente. Ou seja, nós estamos diante do apóstolo Paulo, príncipe dos pregadores, que necessitando de ajuda, de sustento, ele encontrou na generosidade de uma igreja, a igreja de Filipe, que pôde abraçá-lo, que pôde então mantê-lo, sustentá-lo, para que a obra de Deus e a palavra do Senhor fosse anunciada por toda a Ásia, a Europa e por onde quer que o apóstolo fosse. E aí, pastor Elias, acaba sendo um privilégio, né, participar no sustento da obra evangelizadora. Acaba que todas as esferas da vida daquele que é enviado pela igreja é contemplado. Todas as esferas mesmo, moradia, alimentação, planejamento familiar, enfim, no que tange as despesas de um modo geral, tudo é abrangido por essas contribuições, por esse sustento. E a igreja de Filipos, ela deixa muito claro isso, que o apóstolo Paulo foi sustentado em tudo. Ele disse: não tenho falta de nada, vocês têm cuidado de mim muito bem. Exatamente, o termo que ele até utiliza é sobre ter em abundância. Ele tinha de modo que não era um resto, não era limitado, não tinha só para subsistir, não propriamente. Ele tinha em abundância. Então nós vemos aqui que esse aspecto da generosidade, pastor Epaminondas, de contribuir financeiramente, é uma ação, além das finanças, é uma atitude, digamos que espiritual. Isso aqui tem uma esfera espiritual que envolve este ato, o ato da generosidade. Nós vemos quantas possibilidades não foram ocasionadas, não foram realizadas a pregação do Evangelho, quantas vidas não foram alcançadas por meio de possibilidades que foram provenientes da igreja de Filipenses. Então, nós vemos que isso aqui vai ter uma implicação espiritual no final, porque de alguma forma, no fim, todos terão uma participação nos efeitos e nos resultados espirituais, na conversão de vida, no envio de Bíblias, no alcance de outras pessoas para passarem por processo de discipulação, de integração na igreja do Senhor. Então, tudo isso requer ajuda, requer contribuição financeira, porque o missionário vai, ele tem filhos, ele tem filha, ele tem esposa, ele tem saúde para cuidar, ele tem conta, ele tem moradia. Então, tudo isso era observado diligentemente. E não pensemos que o apóstolo Paulo não tinha gasto assim, porque ele tinha. Por vezes ele fala, e nós sabemos o quão é importante, então, nós termos mão aberta para esta finalidade. Portanto, suprir as necessidades daqueles que são por Deus, pelo Senhor enviados, é um investimento santo. No segundo tópico desta lição, se trabalha os princípios norteadores das contribuições e do sustento da obra evangelizadora. Mas sobre esse assunto nós vamos tratar e conversar com vocês no próximo bloco. Portanto, não saia daí, o intervalo é rapidinho. Até já.
Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando no programa de hoje a lição de número 9 com o tema A Igreja e o Sustento Missionário. Lembrando que esta lição ela será presencialmente ministrada e ensinada no dia 26 de novembro, portanto no domingo, dia 26, vindouro. No bloco anterior nós aprendemos sobre a igreja de Filipe. Vemos como aquela igreja foi generosa, extremamente generosa, como que ela estava tomando parte no ministério do apóstolo Paulo, na obra evangelizadora, a partir do seu sustento, das contribuições voluntárias generosas com que aquela igreja fazia permanentemente, continuamente em favor da vida do apóstolo. Neste bloco, neste tópico da lição, nós vamos aprender sobre os princípios básicos acerca deste sustento, pela igreja. Nós vamos entender quais são esses princípios. E aqui nós temos também 3 subtópicos. No primeiro, o custo do sustento financeiro. No segundo tópico, propriamente, os 5 princípios que são apresentados aqui pelo comentarista. O comentarista ele aponta aqui pelo menos 5 princípios que devem ser básicos, e norteadores que devem seguir e acompanhar a igreja que envia. E, por fim, um apoio fiel e permanente. Muito bem. Pastor Elias, nós vimos no bloco anterior que contribuir com a obra evangelizadora é um santo investimento, que, na verdade, nós investimos e Deus acaba que retribuindo de forma abundante a vida do doador, da vida daquele que voluntariamente coloca a mão no bolso e, de forma generosa, ele faz-se participante da obra evangelizadora. Ele acaba tomando também parte ali na obra da grande comissão. Neste segundo tópico, o comentarista ele nos apresenta aqui os princípios básicos acerca desse sustento. E, em primeiro lugar, ele trata sobre o custo de um sustento financeiro. E ele inicia aqui, pastor Elias, lançando mão de uma passagem em que Jesus diz que se alguém vai fazer qualquer projeto, ele tem que fazer um planejamento. Se alguém for realizar algum projeto, tem que ter um planejamento. E para a obra de Deus não é diferente. A igreja local, ela precisa antes fazer algumas consultas, Ela precisa analisar bem para onde será o missionário enviado. Custo de vida precisa ser levantado, cultura, idioma, tudo isso precisa ser posto no papel para que não haja lá na frente surpresas inesperadas e que venham trazer frustrações para a vida da igreja, não é verdade? Assim, o custo do sustento financeiro precisa então ser primeiramente levantado pela igreja. E aí nós temos no segundo subtópico os princípios básicos do sustento missionário. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses princípios básicos, porque é a partir, pastor Elias, desses princípios básicos que darão àquele que foi enviado uma base, um sustento, para ele se estabilizar, para ele construir ali o seu corpo de obreiros, por exemplo, a sua congregação, e ter todo um suporte. A partir daquele suporte, aí ele pode, inclusive, ter a sua própria independência. E, inclusive, a partir dali, plantar outras igrejas, não é verdade? Com certeza, pastor Epaminondas. Uma das primeiras lições nós vimos sobre as barreiras, as barreiras enfrentadas pelo exercício das atividades missionárias por aqueles que, é claro, que vão estar ativamente lá no exercício dessas ações. Nós vimos que existem as barreiras idiomáticas, existem as barreiras da cultura e etc. E nós vemos que, dadas essas barreiras, é que surgem os problemas. São elas que devem ser superadas e devem ser vencidas e rompidas, O planejamento ele é fundamental para que se tenha êxito. Nós estamos tratando aqui
de uma situação caracterizada por princípio, uma ação planejada que não é uma regra propriamente, mas se fala de princípios, que são assim, é o norte, são as características norteadoras para as ações missionárias que serão desenvolvidas por uma determinada igreja. E o propósito final, é claro, é tornar esta atividade autossustentável. Futuramente, é claro, o propósito final é fazer com que essa igreja seja independente e ande com as próprias pernas, como o senhor falou, inclusive do ponto de vista financeiro. Sim. Inclusive do ponto de vista financeiro. Então, nós vemos aqui que alguns princípios básicos, repito, são princípios, são elementos que norteiam a conduta missionária que deve ser realizada a partir de uma determinada igreja. E quando Jesus fala isso, Jesus fala inicialmente sobre esse levantamento de custo, tudo. O senhor já pontuou bem com relação a que uma igreja, ela deve, claro, observar diligentemente se vai enviar um missionário para a África, ele vai ter um custo de vida. Se vai enviar um missionário para a Europa, vai ter outro custo de vida totalmente diferente, outras barreiras, outras adversidades. E o primeiro princípio básico aqui, que ele elenca, é o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários lá no campo. Aquilo que a igreja de Filipe observava. Ela observava diligentemente as demandas, as necessidades do apóstolo Paulo. Por mais que, com relação à igreja de Corinto, que já era mão fechada, digamos assim, ele preferia abrir mão do direito. Mas é um princípio de direito aqui, e o missionário, ele tinha, sim, a dignidade, né, de ser observado e assistido pela igreja. O segundo princípio observado, ou elencado aqui pelo comentarista pastor Wagner Gabi, é o seguinte: deve ser coletado, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de modo eficiente e responsável, o que ao longo do tempo, pela grande maioria das igrejas sérias, das igrejas onde se prima, né, por essas atividades, tem sim sido feito desta forma. O terceiro princípio elencado aqui é o sustento de missões, é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho. Nós vemos aqui que a voluntariedade, o ato deliberativo de cada pessoa é reflexo, é uma forma de reconhecer, é uma forma de manifestar gratidão por aquilo que no mundo espiritual já foi realizado na vida da pessoa. É claro que a pessoa não vai estar pagando, não vai estar barganhando, não vai estar retribuindo propriamente, mas ela vai estar reconhecendo, ela vai estar dizendo um obrigado, e ela fará isso com muita alegria, com muito gozo na alma e com fé também. O quarto princípio elencado aqui, pastor Epaminondas, é: o sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Quantas das vezes as pessoas se equivocam e querem dar resto por aí afora a determinadas pessoas? É claro que, pelo outro lado, tem missionários, pastor Epaminondas, que não compreendem que a obra missionária é um desafio, que a obra missionária é um trabalho laboroso, é um trabalho dificultoso, e por que não dizer, é uma guerra espiritual, é um trabalho sim que haverá muita dificuldade, visto que o próprio apóstolo Paulo é um grande exemplo de missionário, e quantas das vezes Paulo enfrentou lutas, cadeias, perseguições, adversidade, frio, naufrágios e tudo, fome, mas nunca recuou, nunca retrocedeu. Há muitas pessoas por aí que são enviadas e às vezes não vão debaixo de uma visão da igreja, não vão debaixo de um chamado do Espírito, conforme o Espírito Santo chamou Saulo e Barnabé, lá em Atos capítulo 13, vão por conta própria e perceberão que a vida missionária não é algo tão fácil como se possa imaginar. Tem muitos que até pensam, associam a atividade missionária a turismo, e etc., a conhecer novos lugares, e etc., e voltam absolutamente frustrados na condição de um aventureiro propriamente dito. Então, tem isso.
O quinto e último princípio elencado aqui no subtópico 2, do tópico 2 da nossa lição presente é: o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Isso aqui se dá ao ato da igreja ser fiel e ser constante naquilo que, quando a igreja designa alguém para exercer essas atividades missionárias, claro, necessariamente a igreja tem que ser constante e tem que ser permanente, né? Nesse sustento, porque as necessidades elas são constantes. Alguns, como já vimos na lição passada, que há a possibilidade de conjugar atividades missionárias com atividades profissionais. Sim. E muitas das vezes as atividades profissionais, dado a existência de uma habilidade profissional que o missionário tenha, ele faz isso para, digamos que, ter um retorno complementar, digamos assim, diante das suas demandas. Outras vezes, a igreja ela sustenta para que o missionário tenha uma dedicação integral, que é o outro caso. Então, tanto um quanto o outro são casos que nós vemos à luz das Escrituras. Pastor Elias, diante desses princípios que foram muito bem colocados aqui, e também esposados pelo Senhor, a gente fica pensando, não é? Que o missionário ele precisa ser chamado por Deus, ele precisa ter um preparo espiritual, emocional, psicológico, porque imagina alguém passando por tudo que Paulo passou, se ele não tem o chamado de Deus. Ele não suporta, pastor Elias. Na primeira dificuldade, né, no primeiro levante, na primeira cara feia, ele volta, ele não suporta, ele não dá conta. É por essa razão que o missionário ele precisa ser muito, mas muito bem preparado, principalmente espiritualmente, não é? Para ter essa noção de que ele foi chamado como ovelha para o meio de lobos. Exatamente. Quando nós vemos, pastor Epaminondas, o apóstolo Paulo, após a sua conversão, quantas das vezes ele foi rejeitado, quantas das vezes ele foi esnobado, ignorado lá em Damasco e em Jerusalém, razão pela qual ele foi para a Arábia, depois voltou, também continuou sendo, e posteriormente ele foi para Tarso, lá da sua terra, e ele ficou lá, depois é que foi chamado. Na primeira viagem missionária, quantos açoites ele não sofreu lá na região da Galácia, e foi tido até como morto e jogado fora da cidade. Todavia, todas essas situações não foram fatores suficientes para ele retroceder, desistir das suas atividades, e nós percebemos o nível de compromisso, de responsabilidade e de certeza que ele tinha, né? Movido por uma convicção espiritual, pelo chamado do Espírito Santo de Deus. Pastor Elias, eu quero fazer a leitura do auxílio missiológico que o comentarista nos trouxe, para complementar esse segundo tópico e também o primeiro. Ele trouxe aqui uma parte de um livro, Levando o Evangelho aos Não Alcançados e aos Não Engajados, da CPAD. Diz assim, na página 65 da Revista de Professor: sei que os tempos são difíceis. Aliás, o tema do texto é a coisa mais difícil, o dinheiro. Sei que os tempos são difíceis e muitos estão lutando. Mesmo assim, em bons e maus tempos, o ensino de Jesus permanece o mesmo. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. O dinheiro é o melhor indicador de seus desejos e prioridades do coração. E talvez o melhor lugar para começar. Aquilo, pastor Elias, que nós já tínhamos até pontuado, né, no primeiro bloco. Esse texto de Jesus aqui, onde está o teu tesouro, está o teu coração, ele é muito significativo, porque nos parece que o tesouro é que arrasta o coração. E onde está o nosso tesouro, o nosso coração será também arrastado. Pastor Elias, eu acho que nós podemos encerrar esse segundo tópico da lição, porque nós queremos falar um pouco mais no terceiro tópico, que vai abordar esse paralelo entre a igreja de Filipe e a igreja de Corinto. E aí nós vamos fazer uma análise textual e também histórica de como que a igreja de Corinto diferentemente se comportava em relação ao sustento
da obra missionária realizada pelo apóstolo Paulo. Assim, eu quero convidar você a permanecer conosco, não saia daí, o intervalo, você sabe, é sempre muito rápido, voltaremos já já. Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 9. Você que está chegando agora, nós estamos estudando o tema A Igreja e o sustento da obra evangelizadora, da obra missionária. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre aprendendo a investir na obra missionária. Aprendendo a investir na obra missionária. No primeiro subtópico, um paralelo entre a igreja de Filipos, que nós já trabalhamos, e a igreja de Corinto. Depois, nós vamos aprender sobre tendo uma consciência de nosso dever e, em terceiro lugar, pessoas financiando a obra divina. Você que nos acompanha aqui pela TV Kairos, canal 7.1, também pelo YouTube, o canal da TV, nessa rede importante, nessa rede social importante, né? Nós queremos já avisar, mais uma vez, já fizemos isso no primeiro bloco, mas você está chegando agora, nós já temos o tema do próximo trimestre, sim, aquele que nós estudaremos no próximo ano, que está chegando, 2024 está às portas, e a Escola Bíblica Dominical, ela traz um novo currículo. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus apresenta no primeiro trimestre o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Portanto, nós iremos estudar eclesiologia no próximo ano, já no início de janeiro, e você é o nosso convidado especial a fazer parte da maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Pastor Elias, vamos fazer um paralelo aqui, rapidamente, entre estas duas igrejas, né? Nos parece, pastor Elias, que apesar de ser cheia dos dons espirituais, né? Apesar de receber o batismo com o Espírito Santo e ter as manifestações pentecostais ali na igreja de Corinto, mas nos parece que numa outra área que também é extremamente importante, né? Necessária, eles não eram tão generosos. Fale, comente sobre este paralelo existente aqui entre essas duas igrejas. Pois é, pastor Epaminondas, nós vemos que nos parece, tanto a igreja de Tessalônica quanto a igreja de Corinto, elas se portavam de forma insensível a esta questão de sustento financeiro às atividades missionárias realizadas, em especial pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo de número 9, nós vemos o quanto esta igreja ela é insensível, razão pela qual ele, inclusive, na sua segunda carta, ele diz que mesmo servindo a eles, está sendo sustentado por outras igrejas ou pelos irmãos de outra localidade, o que não é justo. Nós vemos no capítulo de número 9 da sua primeira carta aos Coríntios, ele dizendo que, inclusive, fazendo ênfase a esse direito do trabalhador ao seu salário, daquele que lavra, de se usufruir da sua lavoura. Ele vem dizer que aquele que trabalha no altar deve comer do altar. Aquele que se aplica às atividades espirituais deve comer desse âmbito também. E ele está, inclusive, reprovando e repreendendo os irmãos de Corinto que estão sendo mão aberta para o direcionamento errado, porque, inclusive, está sustentando falsos apóstolos, pregadores e missionários que, na verdade, eram pseudos entre eles, não correspondiam com a verdade, uma vez que
a própria cidade de Corinto, ou os próprios irmãos de Corinto, eram fruto das atividades missionárias do próprio apóstolo Paulo. Ele mesmo diz assim, no verso de número 1, do capítulo de número 9, ele diz assim, a parte B, não vi Jesus, nosso Senhor, por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Então eles são almas, são pessoas que foram ganhadas pelo próprio apóstolo Paulo, pelas atividades missionárias dele. E no verso de número 12 ele vai evidenciar isso, que os irmãos se enveredaram pelo encanto de pregações aparentemente verdadeiras, mas que falsas, ensinamentos aparentemente verdadeiros, mas que falsos. No verso 12 ele diz assim, se outros participam desse direito. Que direito? Direito de ser sustentado nas atividades espirituais que são realizadas por ele e ministeriais. Desse direito sobre vocês não temos nós em maior medida, ou seja, quanto mais nós que somos reais, que somos pais espirituais de vocês. Então, Paulo repreende os irmãos de Corinto. Na segunda carta, no verso de número 8, a partir do 8, do capítulo de número 11, pastor Epaminondas, nós vimos que Paulo está dizendo que pregou o evangelho a eles sem cobrar nada, por mais que lhe fosse direito, ele abriu mão do direito deles, está lá no capítulo 9, que nós acabamos de ler, e aqui no verso de número 8 ele diz assim, tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês, e estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltavam. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Olha só, o quanto o apóstolo Paulo era inteligente, sábio, enxergando esta insensibilidade da igreja de Corinto. Ele não os forçava, mas estava repreendendo, estava exortando-os e trazendo à tona essas contribuições que vinham da igreja de Filipe, a igreja generosa. Nós vemos na leitura bíblica em classe, pastor Epaminondas, a partir do verso de número 16, já agora o contrário, a igreja dos irmãos filipenses diz assim, porque também uma e outra vez, ou seja, não foi só uma vez. Por vezes, a igreja de Filipenses estava constantemente mandando ajuda e toda ajuda necessária. Me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto, que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. A igreja dos irmãos filipenses, ela não dava segurando, ela não dava com pesar, ela dava com muita alegria, ela dava com fé, ela dava com gratidão, com deliberalidade, com liberalidade. Então, isso é muito importante, porque este aspecto comportamental na área das finanças da igreja de Filipenses, e da igreja de Filipe, na verdade, os irmãos filipenses, isso aponta muito como hoje nós devemos ser. Devemos ser pessoas liberais, pessoas que contribuem com muita alegria, entendendo que, pastor Epaminondas, aquilo que disse Davi, eu dou a ti daquilo que tu mesmo já me deste. Eu vi um escritor e pregador também, dizendo o seguinte, que hoje em dia, quando se fala de finança no meio espiritual, no meio da igreja, muitas das vezes se dá a ideia que está tendo um assalto, as pessoas emudecem a vista, as pessoas caem o semblante e ficam como que tratando com ignorância aquela necessidade naquele momento. Então, isso é muito importante nós pararmos para pensar. Tudo aquilo que nós damos e contribuímos no reino de Deus é do que o Senhor mesmo já tem nos dado. E aí o apóstolo Paulo, ele no capítulo 9 da segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, versos 6 ao 8, o comentarista, ele traz aqui que Paulo, mesmo não recebendo, o cuidado devido daquela igreja, a igreja de Corinto, mas Paulo
tentou despertar neles essa consciência, né? Tentou despertar neles esse senso de responsabilidade, sabendo que é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Eu quero fazer... E que é um dever, né, pastor? Exatamente. Pelo fato de ele ter rejeitado a contribuição e abrido mão do direito, como ele mesmo diz, que não existe, não é que não existe, existe o direito. Ele, particularmente, estava abrindo mão, todavia, ele estava despertando, como o senhor disse, essa responsabilidade na mente. E aí, o apóstolo Paulo, no verso 6 a seguir, do capítulo 9 da segunda carta, ele diz: e digo isto, que o que semeia pouco, também pouco vai ceifar. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí o verso 8, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Aqui o apóstolo Paulo, mesmo não tendo sido acolhido nesse aspecto por aquela igreja, né? Inclusive deixaram ele passar aflições, né? Mas ele aqui, ele está dizendo para aquela igreja que se eles semearem, eles vão colher, e eles vão colher abundantemente. E aí o comentarista, ele usa a expressão de que investir nessa obra evangelizadora, pastor Elias, é a certeza de estarmos ajuntando tesouros no céu. É a certeza de que o nosso coração, ele não está na terra. É a certeza de que nós estamos desprendidos do que é material, desprendidos, né, daquilo que é passageiro, daquilo que é perecível, daquilo que a traça rói, que o ladrão rouba, mas nós estamos, no final das contas, pastor Elias, ajuntando um grande, maravilhoso e glorioso tesouro no céu. Com certeza, pastor Epaminondas, nós diríamos que é utilizar o instrumento, é material, é financeiro, porém os efeitos são espirituais também. São espirituais também, porque há muitas pessoas que querem limitar a ação da contribuição financeira apenas no âmbito financeiro, mas tem uma implicação espiritual também, o que vai depender se isso gerará um retorno positivo, digamos assim, porque isso aqui é investimento, e investimento com retorno garantido, de que o Senhor mesmo lhes abençoará. O Senhor já leu 2 Coríntios capítulo de número 9, e no verso 19, isso é tão certo, quando Paulo vem fechar a ênfase textual nessa situação, ele diz assim: porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, que há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Então, todas as necessidades dos irmãos seriam supridas, porque o próprio Senhor lhes daria, lhes concederia aquilo que eles mesmos já tinham contribuído no reino de Deus. Nós vimos que quanta gente hoje, às vezes, elas, digamos que, fecham a mão para a obra de Deus, e de alguma forma elas estão abrindo a mão para o devorador, estão abrindo a mão para outros meios que são consequências da inobservação de princípios estabelecidos na palavra de Deus. O segundo subtópico diz assim: tendo consciência de nosso dever. Isso aqui é um dever, é uma responsabilidade da igreja. A igreja não tem patrocínio de empresa tal, de empresa A, de empresas B e tal, não. A igreja, ela é observada e ela é sustentada pelos seus próprios membros, pelos seus próprios integrantes. É a grande massa da igreja, são os pequenos, digamos assim, são as pequenas ofertas, são os dízimos que ajudam a manter a obra de pé nesse quesito missionário em todas as partes que se fizer necessário. Nós vimos na própria vida e ministério de Jesus, né, isso acontecendo, que é o terceiro subtópico. Pessoas que investiram
pessoas que financiaram a obra divina, pessoas que financiaram o próprio ministério de Cristo, pastor Elias. E aqui o texto dá destaque para um grupo seleto de mulheres. Este grupo seleto de mulheres, composto por servas de Deus abnegadas, que resolveram, diligentemente, voluntariamente, de forma generosa, patrocinarem, financiarem o ministério de Jesus. O Evangelho por Lucas, que é conhecido por muitos como o Evangelho das Mulheres, aqui nós temos a importância dessa participação feminina no ministério de Jesus, inclusive, pastor Elias, financiando o ministério do Senhor. Com certeza. E observando aquele aspecto daquele princípio previsto lá no versículo 24 de Provérbios, capítulo 11, que nós já lemos neste programa. E observando aqui, pastor Epaminondas, o texto do capítulo 8, sobre isso que o senhor acabou de falar, digo eu, no verso de número 2, diz assim, do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. E eu acho interessante essa expressão aqui na corrigida, diz assim, e muitas outras que o serviam com suas fazendas, mulher que estavam assistindo o Senhor e financiavam mesmo, de mão aberta, chegavam e entregavam, observavam diligentemente suas demandas, suas necessidades, porque há quem pense que o Senhor não tinha demandas, que o Senhor não tinha necessidades enquanto pregador, enquanto missionário, enquanto aquele que levava as boas novas, mas tinha. E essas mulheres eram sensíveis à causa do mestre. E eu acho interessante que o termo utilizado aqui é serviam com suas fazendas. Quando nós observamos Provérbios, o senhor me permite ler, capítulo 3, versos 9 e 10, diz o seguinte, versos 9 e 10 do capítulo 3 de Provérbios, diz assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Elas estão sendo correspondentes a um princípio absolutamente bíblico previsto em Provérbios capítulo 3. Que maravilha, pastor Elias. Nós podemos, portanto, encerrar esta lição e este programa citando aqui uma frase do célebre missionário inglês na China, Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele disse o seguinte, a obra de Deus é feita segundo a vontade de Deus. E esta obra que feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta de recursos de Deus. Isso é maravilhoso. Deus, ele sustenta a sua obra. O Deus que chama é o Deus que se responsabiliza por tudo aquilo que está ali sendo realizado. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Queremos agradecer por sua companhia, por sua audiência sempre aqui conosco, te convidando para a próxima semana. Eu espero você aqui no programa Escola Bíblica Dominical para juntos analisarmos a lição de número 10. Você é sempre o nosso convidado especial. Obrigado, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus. Queremos agradecer ao nosso pastor Salles, por esta oportunidade de poder estar aqui falando a palavra do Senhor. Agradecer aos nossos queridos ali, irmãos que trabalham nos bastidores, na pessoa do Albert Júnior, que Deus continue lhe ajudando. Pastor Elias, obrigado, meu amado, por estar aqui mais uma vez, servindo o Senhor, sendo usado pelo Espírito de Deus. E aqui nós queremos encerrar agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor nos despeça em oração. Oremos. Maravilhoso Deus, conselheiro Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu sustento. Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui nesta oportunidade ímpar, neste momento tão proveitoso, ó Pai, que vidas venham ser alcançadas pelo poder da tua palavra, pelo poder do Evangelho, Senhor,
e que elas venham ser transformadas, que elas tenham a sua mentalidade desenvolvida, ó Pai, no que diz respeito àquilo que foi tratado aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do nosso pastor presidente, pastor Salles, abençoa-o com toda a sua casa, pastor Epaminondas, ó Pai, abençoa com toda a sua família, todos nós, Senhor, que vejamos e contemplemos as manifestações poderosas da tua boa mão sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus, o Nazareno.